The Art of Dramatic Writing, a arte da escrita dramática. Lajos Egri. Toda boa escrita dramática depende de uma compreensão dos motivos humanos. Por que as pessoas agem como agem? Que forças transformam um covarde em um herói ou um herói em covarde? Lajos Egri examina uma peça de dentro para fora, começando com o coração de qualquer drama, seus personagens, as pessoas, suas naturezas particulares e suas inter-relações são o que movem uma história e lhe dão vida. Ele mostra como é essencial que o autor tenha uma premissa básica e desenvolva seu conflito dramático com base no comportamento dos personagens. Argumentos são esforços para apoiar visões com base em razões. Alguns escritores que ao longo dos anos tentaram listar regras afirmam que uma peça é composta de diferentes partes: tema, enredo, incidentes, conflitos, complicações, cena obrigatória, atmosfera, diálogo e clímax. E cada uma dessas partes foi estudada e analisada, virando a teoria que direcionaria tanto os autores futuros como os já consagrados. Os teóricos estudaram o trabalho de outros homens no mesmo campo, escreveram peças próprias e aprenderam com suas próprias experiências, mas ainda assim algo estava faltando. Saber o que significa tema não necessariamente torna um escritor preparado para aplicar esse conhecimento. É preciso entender a relação entre complicação, tensão, conflito e humor, ou o que qualquer um desses tópicos afins relacionados à criação de peças de teatro tem a ver com a escrita de uma boa peça, e isso significa ir além do conhecimento teórico de base. Então, como decidir quem está certo? Considere a chamada cena obrigatória. Algumas autoridades dizem que certo aspecto é vital, outros dizem que não. Cada escritor de livros didáticos explica sua própria teoria, mas nenhum deles a relaciona com o todo de maneira a ajudar o aluno. Escritores acreditam, erroneamente, que a cena obrigatória, a tensão, a atmosfera e o resto são aspectos supérfluos, mas são o efeito de algo muito mais importante. É inútil dizer a um dramaturgo que ele precisa de uma cena obrigatória ou que sua peça carece de tensão ou complicação, a menos que você possa dizer a ele como conseguir tais coisas. A definição por si só não é a resposta. Deve haver algo para gerar tensão, algo para criar complicações, sem qualquer tentativa consciente por parte do dramaturgo de fazê-lo. O caráter humano em todas as suas infinitas ramificações e contradições dialéticas. Embora a escrita deva se ater aos conceitos presentes durante toda a peça, o essencial como premissa, transição e crescimento do personagem é o que o autor acredita. Ele se opõe à ideia de que uma peça se centre em facetas singulares, como exposição ou uma cena obrigatória. Os personagens vêm primeiro. As peças de teatro não devem girar em torno de cenas ou ideias individuais, mas sim trabalhar como um todo para realizar algo grande. Premissa. Tudo que existe tem um propósito ou premissa. Cada segundo, quer se esteja ou não consciente disso. Essa premissa pode ser tão simples quanto respirar, ou tão complexa quanto uma decisão emocional vital, mas está sempre lá. O fato de não conseguirmos provar cada pequena premissa não altera o fato de que existe uma que pretendíamos provar. Nossa tentativa de atravessar a sala pode ser impedida por algum motivo, mas a premissa existia. E assim, no final, existe uma premissa para tudo. Toda boa peça deve ter uma premissa bem formulada. Pode haver mais de uma maneira de expressar tal premissa, mas o pensamento deve ser o mesmo. Os dramaturgos costumam ter uma ideia ou são atingidos por uma situação incomum e decidem escrever uma peça em torno dela. Mas essa ideia ou situação não fornece base suficiente para uma peça, embora seja um começo. Nenhuma ideia e nenhuma situação são, sozinhas, fortes o suficiente para levá-lo à sua conclusão lógica sem uma premissa clara. Se você não tem essa premissa, pode modificar, elaborar, variar sua ideia ou situação original, ou até se levar a outra situação, mas não saberá para onde está indo. Isso acabará resultando em atrapalhos, esforçando seu cérebro para inventar outras situações que completem sua missão.
Por isso você deve ter uma premissa, uma que o levará inconfundivelmente ao objetivo que sua peça espera alcançar. Você deve decidir exatamente como vai tratar sua premissa. Por exemplo, você indiciará a sociedade? Você mostrará a pobreza e uma saída da pobreza? Se for o caso, faça uma subpremissa que aumentará a original. Amplie-a novamente, se necessário, para que se encaixe perfeitamente. Se no processo você achar a sua premissa insustentável porque mudou de ideia quanto ao que deseja dizer, formule uma nova premissa e descarte a antiga. Nem a premissa, nem qualquer outra parte de uma peça tem vida própria separada. Todos devem se misturar em um todo harmonioso. Personagem. Sem o conhecimento de todas as suas dimensões, não podemos avaliar um ser humano. Não é suficiente, no estudo de um homem, saber se ele é rude, educado, religioso, ateu, moral ou degenerado. Você deve saber o porquê. Por isso, além das dimensões comuns a todos os objetos, os seres humanos têm 3 dimensões adicionais: fisiologia, sociologia, psicologia. A primeira dimensão, na ordem da simplicidade, é a fisiológica. Seria inútil argumentar que um corcunda vê o mundo exatamente como o oposto de um espécime físico perfeito. Uma pessoa cega, surda, feia, bonita, alta ou baixa, cada uma vê tudo de maneira diferente da outra. Um homem doente vê a saúde como o bem supremo. Uma pessoa saudável menospreza a importância da saúde, se é que pensa nela. Nossa composição física certamente molda nossa visão de vida. Ela nos influencia infinitamente, ajudando a nos tornar tolerantes, desafiadores, humildes ou arrogantes. Afeta nosso desenvolvimento mental, serve de base para complexos de inferioridade e superioridade. É o mais óbvio do primeiro conjunto de dimensões do homem. A sociologia é a segunda dimensão a ser estudada. Se você nasceu em um porão e seu playground era a rua suja da cidade, suas reações certamente são diferentes das do menino que nasceu numa mansão e brincava em um ambiente bonito e limpo. Mas não podemos fazer uma análise exata das suas diferenças em relação a ele até sabermos mais sobre os dois. Quem são seus pais? Qual era seu poder aquisitivo? Quem eram seus amigos? Que tipo de roupa você gosta? Que livros você lê? Basicamente, perguntas que especificam a realidade ajudam a entender quem é o indivíduo sociologicamente falando. A terceira dimensão, psicologia, é o produto das outras duas. Sua influência combinada dá vida à ambição, frustração, temperamento, atitudes, complexos. A psicologia, então, completa as 3 dimensões. Se quisermos entender a ação de qualquer indivíduo, devemos considerar a motivação que o obriga a agir. Em primeiro lugar, sua maquiagem física. Por mais importante que seja essa dimensão física, é apenas parte do todo. Não devemos esquecer de adicionar o plano de fundo para essa imagem física. Esses dois se completam, se unem e dão à luz a terceira dimensão, o estado mental. Se entendermos que essas 3 dimensões podem fornecer a razão de todas as fases da conduta humana, será fácil escrever sobre qualquer personagem e traçar sua motivação até sua origem. Tudo o que acontece em sua peça deve vir diretamente dos personagens que você escolheu para provar sua premissa. E eles devem ser fortes o suficiente para provar a premissa sem forçar. Conflito. O conflito é separado em 4 grandes divisões. 1. Estática. Os personagens que não podem tomar uma decisão em uma peça são responsáveis por conflitos estáticos. Você não pode esperar um conflito crescente de um homem que não quer nada ou que não sabe o que quer. Estático significa sem movimento, sem força de qualquer tipo. Se, por exemplo, uma mulher percebe que sua vida é estéril e chora, andando pelo quarto, mas não faz nada a respeito, ela é uma personagem estática. O dramaturgo pode colocar as falas mais assustadoras em sua boca, mas ela permanece impotente e estática. Luto não é suficiente para criar conflito. É necessária uma vontade que conscientemente possa fazer algo sobre o problema. Uma peça pode ter apenas uma premissa principal, mas cada personagem tem sua própria premissa, que entra em conflito com as outras.
Correntes se cruzam e se recriam, mas todas elas precisam promover a linha da vida, a principal premissa da peça. 2. Saltos. Um dos principais perigos em qualquer conflito de salto é que o autor acredita que o conflito está aumentando sem problemas. Ele se ressente de qualquer crítico que insiste que o conflito salta. Quais são os sinais de perigo que um autor pode procurar? Como ele pode dizer quando está indo na direção errada? Aqui estão algumas dicas. Nenhum homem honesto se tornará um ladrão da noite para o dia. Nenhum ladrão se tornará honesto no mesmo período de tempo. Nenhuma mulher sã deixará o marido no calor do momento sem motivação prévia. Nenhum ladrão contempla um assalto e o realiza ao mesmo tempo. Nenhum ato físico violento foi realizado sem preparação mental. Se você quiser evitar pulos ou conflitos estáticos, também deve saber de antemão que estrada seus personagens devem percorrer. Se você deseja criar um conflito de salto, basta forçar os personagens a agir de maneira estranha ao seu comportamento. Faça-os agir sem pensar, e você será bem-sucedido à sua maneira, mas sem sucesso com sua peça. 3. Conflito crescente. O conflito crescente é o resultado de uma premissa clara e de personagens tridimensionais bem orquestrados, entre os quais a unidade é fortemente estabelecida. Um conflito crescente pode ser alcançado com personagens superficiais e mal motivados, mas essa não é a peça mais procurada. Tais peças podem nos impressionar até nos aterrorizar enquanto estamos no teatro. Mas logo se tornam apenas uma lembrança, porque não têm semelhança com a vida como a conhecemos. Os personagens não são tridimensionais, e o conflito crescente significa uma premissa clara e unidade de opostos, com caracteres tridimensionais. Existem movimentos pequenos, quase imperceptíveis, em todos os conflitos, transições, que determinam o tipo de conflito crescente que você empregará. Essas transições, por sua vez, são determinadas pelos personagens individuais. Se um personagem é um pensador lento, sua transição afetará o conflito por sua resultante lentidão. E, como nunca dois indivíduos pensam exatamente da mesma maneira, nenhuma transição e conflito serão idênticos. 4. Presságio. Se você precisar ler o seu trabalho para alguém, peça para que lhe digam o momento em que começam a se sentir cansados ou entediados, pois isso denota falta de conflito, uma revelação de que seus personagens estão mal orquestrados. Se algo estiver faltando, você não terá um trabalho unificado, apenas um acúmulo de palavras. Conflito é o ponto principal de toda a escrita, e nenhum conflito jamais existiu sem antes se pressagiar. Nunca houve uma noite sem crepúsculo, uma manhã sem amanhecer, um inverno sem outono, um verão sem primavera primeiro. Todos eles prenunciam um evento próximo. O presságio não é necessariamente o mesmo. De fato, nunca houve duas fontes ou duas luzes crepusculares. Uma peça sem conflito cria a atmosfera de desolação, a iminência de decomposição. Não deixe ninguém lhe dizer que apenas certos tipos de conflito possuem um valor dramático ou teatral. Qualquer tipo serve se você tiver caracteres tridimensionais com uma premissa clara. Através do conflito, esses personagens se revelam, assumem valor dramático, suspense e todos os outros atributos que o jargão teatral chama de dramático. Passos e dicas para começar a escrever dramaticamente. Ao escrever uma peça, faça o seguinte. 1. Formule uma premissa. Premissa vem de duas palavras latinas que significam colocar antes. A premissa é a ideia subjacente ou central da sua história, a base que sustenta todo o seu enredo. A premissa geralmente identifica seu protagonista e o dilema central. Ela deve ser uma proposição previamente suposta ou provada, uma base de argumento. Por exemplo, a ambição implacável leva à sua própria destruição. Macbeth. 2. Escolha o personagem central que forçará o conflito. Todo objeto tem 3 dimensões: profundidade, altura e largura. Os seres humanos têm 3 dimensões adicionais: fisiologia, sociologia,
Psicologia. Sem o conhecimento dessas 3 dimensões, não podemos conhecer nossos personagens. 3. Alinhe os outros caracteres, mas esses personagens precisam ser orquestrados. 4. A unidade dos opostos deve ser vinculativa. Quanto mais forte a unidade dos opostos, mais segurança você pode ter de que seus personagens provarão sua premissa. 5. Selecione o ponto de ataque correto, incitando o incidente. Esse deve ser o ponto de virada na vida de um ou mais de seus personagens. 6. Todo ponto de ataque começa com um conflito. 7. Nenhum conflito pode surgir sem exposição perpétua, transição. 8. O crescente conflito, produto da exposição e da transição, garantirá o crescimento. 9. Personagens em conflito passarão de um polo para outro, como do ódio ao amor, o que criará crises. 10. Se o crescimento continuar em um aumento constante, o clímax seguirá a crise. 11. As consequências do clímax são a conclusão. 12. O diálogo é tão importante quanto qualquer outra parte da peça. Toda palavra proferida deve resultar dos caracteres envolvidos. Também é importante levar em consideração os seguintes pontos. Uma peça deve começar em um momento decisivo na vida de um dos personagens. O diálogo deve resultar do personagem e não do autor. Insights. Por que algumas peças ruins são bem-sucedidas? Os futuros dramaturgos se perguntam se vale a pena estudar, se esforçar para escrever uma boa peça, quando peças que não valem o papel em que estão escritas ganham milhões. Certas peças, apesar de suas falhas óbvias, têm uma premissa, conflito e orquestração. Então, mesmo que o autor lide com pessoas que o público conhece muito bem, a fraca caracterização se torna equilibrada por esse conhecimento. A plateia pensa nos personagens como pessoas reais, participando ativamente da criação deles, o que garante o sentimento de sucesso à peça. Neste livro você aprendeu que quando lemos uma história ou vemos no palco crueldade, violência e a paixão que transforma homens em bestas, isso nos causa uma conexão, talvez apenas por momentos, em algum instante de nossas vidas. Sem dúvida, houve personagens cruéis ao longo da história, e foram eles que influenciaram, para o bem ou para o mal, o destino do homem. Se você é um escritor, vale a pena se debruçar sobre as pessoas quando elas chegaram a um ponto de virada em suas vidas. O exemplo delas se tornará um aviso ou uma inspiração para todo o resto. Os personagens carregam a história, por isso é tão importante entendê-los. Você deve escrever algo em que realmente acredite. E sem pressa, brinque com seu manuscrito. Divirta-se. Assista seus personagens crescerem. Desenhe personagens que vivem na sociedade, cujas ações são forçadas pela necessidade. E você descobrirá que melhorou suas chances de vender a peça. Não escreva para os produtores ou para o público. Escreva para você mesmo.